Voltamos com a nossa resolução de vestibulares da região sudeste do país e hoje nós estamos resolvendo a prova da Unesp de 2024. Então, muita atenção, porque a nossa próxima questão é a questão 63. Vamos lá. O fenômeno da bioluminescência ocorre em organismos que emitem luz por meio da reação química de oxidação de luciferina catalisada pela enzima luciferase. Em vagalumes, a emissão de luz pela extremidade do abdômen atrai parceiros para a reprodução, mas também chama a atenção de predadores. De acordo com a teoria sintética da evolução, a bioluminescência em vagalumes pode ser explicada: A. Pelo estímulo ambiental que induziu indivíduos adaptados a expressarem mais intensamente esse fenômeno. B. Pela seleção natural em populações que viviam em ambientes escuros e emitiam luz através desse fenômeno. C. Por mutações e recombinações genéticas em indivíduos que passaram a alterar alelos responsáveis por esse fenômeno. E D. Pela necessidade de sobrevivência no escuro, que estimulou a produção de moléculas envolvidas nesse fenômeno, e pela seleção natural de indivíduos que expressavam os alelos correspondentes às moléculas envolvidas nesse fenômeno. Uma coisa muito importante para a gente responder essa questão é exatamente compreender que ele está falando do processo da teoria sintética da evolução. Por que isso? Porque aqui basicamente a gente vai ter uma amálgama das teorias darwinianas com os estudos de Mendel. Então a gente tem aí uma coisa complementando a outra, tá? E tendo isso em mente, vamos analisar cada uma das alternativas. A. Pelo estímulo ambiental que induziu indivíduos adaptados a expressarem mais intensamente esse fenômeno. A gente precisa lembrar que sempre o processo da evolução é algo de fora para dentro, não, de dentro para fora, perdão, é algo de dentro para fora, um fator que muda dentro e acaba trazendo benefício para fora, não o contrário, de fora para dentro, tá? Então, nesse caso na A, é o ambiente estimulando a mudança, o que está errado, então a gente não pode considerar a A como correta para esse caso. B. Pela seleção natural, em populações que viviam em ambientes escuros e emitiam luz através desse fenômeno. Se fosse só pela teoria darwiniana, estava ok. Porém, a gente precisa pensar que nós estamos atrás da teoria sintética da evolução. E aqui a gente está ignorando os processos genéticos, por isso está errado. C. Por mutações e recombinações gênicas em indivíduos que passaram a alterar os alelos responsáveis por esse fenômeno. Aqui a gente está levando em consideração única e exclusivamente a parte genética, não a seleção natural, porque a seleção natural diz que aquelas características que são vantajosas tendem a permanecer e serem então perpetuadas de geração após geração. Então, aqui a gente está levando em consideração apenas um fator, por isso também está errado, mesmo caso da B, tá? D. Pela necessidade de sobrevivência no escuro, que estimulou a produção de moléculas envolvidas nesse fenômeno. A gente aqui incorre na mesma coisa da A, que é o ambiente mudando o ser vivo, de fora para dentro, não de dentro para fora. Por isso também está errado. E a E, óbvio, né? Foi a que sobrou. Pela seleção natural de indivíduos que expressam os alelos correspondentes às moléculas envolvidas nesse fenômeno. Aqui a gente tem a junção das duas teorias, dos dois estudos, tanto o Darwin quanto o Mendel, tá? Então eu tenho alelos que manifestam uma característica, um genótipo que manifesta um fenótipo, e esse fenótipo ele se mostra vantajoso no ambiente. E aí, obviamente, como a gente tem o próprio enunciado do texto diz que dá uma vantagem para
encontrar os parceiros, então, de certa forma, você aumenta a taxa de reprodução desses vagalumes, né? Essa vantagem, ela tende-se a perpetuar, passar de geração a geração, até que o ambiente talvez mude e essa vantagem se torne uma desvantagem e tende a ser eliminada. Mas no caso aqui a gente está falando de algo que é vantajoso, tá? Por isso a alternativa é a alternativa correta. Ela mistura bem aí as duas situações, Mendel e Darwin, o que a gente chama aí da teoria sintética da evolução.